Bem-vindo a mais um vídeo de Labaredas de Deus. Neste vídeo falaremos sobre o quartel-general de Satanás. Em Efésios 6,12, Paulo deixa muito claro que, como cristãos, estamos envolvidos numa luta entre a vida e a morte com um reino altamente organizado, povoado com seres do mal e com espírito de rebelião, e que o quartel-general deste reino está no reino celestial. A expressão o reino celestial provoca um dilema particular na mente dos cristãos. Se Satanás foi expulso do céu há muito tempo, então como é que ele ainda pode ocupar um lugar no reino celestial? Permita-me responder a esta questão salientando algumas passagens que descrevem acontecimentos que tiveram lugar muito depois da rebelião e expulsão de Satanás por Deus. Estas passagens indicam que Satanás continuou a ter acesso à presença de Deus no céu naquela altura. Vejamos Jó, capítulo 1, 6 e 7. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Então, até ao momento dos dias de Jó, percebemos que Satanás ainda tinha acesso direto à presença do Senhor. Quando os anjos de Deus se apresentaram e comunicaram com o Senhor, Satanás estava ali entre eles. A passagem parece indicar que os outros anjos não identificaram Satanás. Posso compreender isto porque, em 2 Coríntios 11, verso 14, Paulo diz que Satanás se transforma num anjo de luz. Esta passagem cria na minha mente a impressão de que o único que poderia identificar Satanás era o Senhor. Aparentemente, ele poderia aparecer na presença de Deus, misturando-se com os outros anjos e não ser detectado. O Senhor disse: "De onde vens, Satanás?" Por outras palavras, o que estás a fazer aqui? O Senhor não expulsa imediatamente Satanás da sua presença, mas, na verdade, teve uma conversa com ele. Portanto, sabemos que no tempo de Jó, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus no céu. Então ouvi uma voz do céu proclamando: "Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus." Apocalipse 12, verso 10. O acusador de nossos irmãos é Satanás. Observe que, neste momento, ele ainda acusa o povo de Deus diante do próprio Deus, dia e noite. Em Apocalipse 12, 11 e 12, continua: "Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Esta passagem indica que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus, e ele usa o seu acesso para acusar o povo de Deus na sua presença. Obviamente, todas as passagens que eu citei referem-se a períodos longos após a rebelião original de Satanás. Então, qual é a resposta? Há mais do que um céu. Creio que isto está claramente indicado através de toda a Escritura. Por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." A palavra hebraica para céus é shamayim. In significa plural. A primeira vez que o céu é referido, repare que a palavra está no plural.
Em 2 Crônicas 2, verso 6, temos esta expressão de Salomão na sua oração ao Senhor com a dedicação do templo. No entanto, quem seria capaz de lhes edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? O hebraico diz, de igual modo, o céu dos céus. Qualquer tradução indica claramente que há mais do que um céu. A palavra céu, da expressão céu dos céus, sugere um céu que está tão acima do céu como o céu está acima da terra. Em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, vemos Paulo ainda mais específico. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Antes de ser pregador, eu era perito em lógica e por vezes não consigo fugir dela. A lógica convence-me que se houver um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Portanto, há pelo menos 3 céus. Aparentemente, o terceiro céu agora está localizado. É o paraíso, o lugar de descanso dos justos que partem. É também onde o próprio Deus habita. Efésios 4, verso 10, fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Repare na expressão todos os céus. A palavra todos só pode ser utilizada corretamente, no mínimo, para 3. Quando eu ensinava inglês a estudantes africanos no Quênia, um aluno disse-me certa vez: "Todos os meus pais vieram ver-me." Eu disse-lhe: "Não pode dizer todos os meus pais, porque ninguém tem mais do que 2 pais. Se tem somente 2, não pode dizer todos." O mesmo se aplica à expressão todos os céus. Deve haver pelo menos 3. Penso que é claramente indicado pelo teor de toda a Escritura. Isto conduz-nos à resposta de como o reino de Satanás ainda está no reino celestial. Numa conversa trivial, nós às vezes usamos a expressão sétimo céu para descrever uma condição de grande felicidade. Alerto-o de que não está de acordo com as Escrituras. Na verdade, esta expressão é retirada do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, e certamente não é apropriada para os cristãos. Em vez disso, se estiver a sentir-se particularmente feliz, que diga que está nas nuvens. Há muitas nuvens no céu, e esta expressão está mais em linha com a Escritura, porque Jesus virá nas nuvens. A existência dos 3 céus é a minha opinião, e não uma doutrina estabelecida. No entanto, acredito que é uma opinião razoável, que se ajusta a todos os fatos conhecidos da Escritura e da experiência. Quais são os 3 céus? O primeiro céu é o céu visível e natural, com o sol, a lua e as estrelas que vemos com os nossos olhos. O terceiro céu, sabemos a partir de 2 Coríntios 12, que é a morada de Deus. É o paraíso, o local de descanso dos mortos em Cristo. É o lugar para onde o homem foi arrebatado e ouviu Deus falar as palavras que ele não podia pronunciar. Então, só nos falta o segundo céu. Claramente, este deve estar entre o primeiro e o terceiro. Eu entendo que se trata de um intermediário entre o céu da habitação, do céu de Deus, e do céu visível que vemos aqui na terra. Também acredito que este céu intermediário é onde o quartel-general de Satanás está localizado. Isso explicaria
porque muitas vezes encontramos-nos num jogo de luta intensa quando oramos. Por vezes não nos apercebemos como é difícil chegar até Deus. Fazemos uma oração que está na vontade de Deus, acreditamos que Deus ouve e, no entanto, a resposta demora. Pode haver mais do que uma explicação para isso. Mais uma razão importante para experiências desse tipo na vida dos crentes sinceros e comprometidos é que estamos envolvidos numa guerra e que o quartel-general do reino de Satanás está localizado entre o céu visível e a habitação de Deus no céu. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade.